Salomão, ele nasce de um adultério. Ele nasce do que, igreja? Não ouvir? E é interessante que o ventre do qual ele saiu sempre foi um ventre adúltero. E ele foi o segundo bebê que saiu daquele ventre. Agora, quem conhece a Bíblia, já começa a sentir Jesus aqui, vai se lembrar que o primeiro filho que saiu daquele ventre adúltero, o próprio Deus o matou. E o segundo filho que saiu de dentro daquele ventre adúltero, o próprio Deus o amou. Olha que interessante. Dois verbos extremamente opostos, né? Matar e amar. Como pode uma fonte jogar água doce e amarga ao mesmo tempo? Foi isso que me fez me apaixonar por essa história. E só vamos entender isso, só vamos entender a construção do homem Salomão, entendendo como foi que tudo começou. E tudo começa com um erro grasso, um erro gigantesco. Começa com Davi, na sacada do seu palácio, olhando uma mulher que não era dele. E ele cobiçou a mulher. Ele não só cobiçou, não apenas cobiçou, ele tomou a mulher para si. Ele não só tomou a mulher para si, ele engravidou a mulher. E quando a mulher contou para ele sobre a gravidez, Davi, tentando esconder o seu erro, mandou que buscassem o marido dessa mulher que estava no alto do campo de batalha. Na mente de Davi, ele está dizendo, ele vai vir para casa depois de meses no campo de batalha, vai vir com os seus feromônios à flor da pele, vai olhar essa mulher que é bela e vai dormir com ela. E foi isso que Davi imaginou. E vem Urias do campo de batalha, o marido de Batseba. Só que ele não dorme com Batseba. Ele está tão atrelado ao patriotismo, ele está pensando tanto nos companheiros de batalha, nos irmãos de guerra que ficaram no campo de batalha, que ele não consegue sequer tocar em Batseba. Passam-se os dias, Batseba dá um jeito de mandar um recado para Davi, Davi a recebe e ela diz, olha, não funcionou, meu marido não tocou em mim. Como ele não tocou em mim, ele vai descobrir que eu estou grávida, vai haver um escândalo, isso vai manchar o seu nome como rei, isso vai destruir boa parte do tempo nosso aqui em Israel. E então Davi usou a sua sagacidade, a sua inteligência cruel e criou um mecanismo de sumir, de acabar com esse problema. O que foi que ele fez? Ele escreveu uma carta de próprio punho e enviou através de Urias. Chamou o soldado e disse, olha, eu quero que você leve esta carta para o capitão da guarda que está lá no meio do exército, que é Joabe. Anote aí, Joabe era primo de Davi. Urias pega esta carta, ele não sabe o que está escrito. A carta era selada com o anel do rei, e ai daquele que quebrasse o selo, morreria no meio do caminho. O portador da carta não podia jamais quebrar o selo e nem olhar o que estava dentro. Urias, humildemente, obedecendo o seu rei, se aproxima de Joabe, o capitão, entrega a carta. Joabe quebra o selo, abre a carta, e lá está escrito assim, primo, me ajuda a ficar livre desse problema. O homem que está portando esta carta não pode voltar para casa. Joabe entendeu que aquele soldado deveria morrer. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz que Joabe colocou Urias no lugar onde a batalha estava mais quente. E naquele mesmo dia, Urias caiu morto. Joabe então escreve uma carta de próprio punho, sela com seu anel e envia para o rei. Davi está tenso porque não sabe se deu certo ou se deu errado o projeto dele. E quando ele abre a carta, o primo dele diz assim, rei, está feito. O que o Senhor pediu está feito. Urias está morto. Davi senta no seu trono e folga. Ele folga, eu imagino ele por um momento sentindo aquele ar de vitória, aquele ar de homem inteligente, aquele ar de homem que consegue vencer, enganar a tudo e a todos. Ele está muito bem no trono dele, convivendo com isso, dizendo assim, ninguém consegue me tocar, ninguém nunca vai saber do que eu fiz. Até que bate à porta do palácio dele um profeta. E eu não queria estar na pele daquele profeta, profeta Natã. Imagine você receber a seguinte ordem de Deus, vai e entrega o pecado do rei. Só que não é um rei comum, não era um rei pecador, não era um rei desgraçado, era o rei mais amado de Israel. Era um rei segundo o coração de Deus. Era um rei que cantava, que dançava, era um rei povão, era o rei que trouxe de volta a glória para Israel. Falar para esse homem não era fácil. E se esse rei se levanta, se insurge e diz, esse homem está me caluniando, isso é uma mentira, soldados matem esse homem, o profeta seria morto instantaneamente.
É por isso, e somente por isso, que Natan entra dentro da sala do rei, e ao invés de ir num papo reto, ele cria uma presopopeia, ele cria uma metáfora, ele conta uma história para o rei. Ele diz: ó rei, é sabido que no seu reino há um homem muito rico, extremamente rico, dono de milhares e milhares de ovelhas. E ele recebeu um viajante, um amigo dele, e ele quis fazer um churrasco para o amigo. Só que ao invés de ele pegar uma das suas milhares de ovelhas, ele foi no seu vizinho, um pobre homem que tinha apenas uma única ovelha, e ele matou a ovelha desse homem e serviu para o seu amigo. Natan olha para o rei e diz assim: isso aconteceu no seu reinado, o que deve ser feito a esse homem? E aqui começa todo o problema de Davi. Davi, irado, no seu trono, deve ter esmurrado as alças onde colocava o seu braço, e deu um grito: que esse homem pague 4 vezes pelo crime que ele cometeu. Percebam, não saiu do céu essa maldição. Não foi Deus que amaldiçoou Davi e disse: você vai pagar 4 vezes por isso ou por aquilo. Deus deu a Davi o direito de escolher. Por isso muitas vezes eu falo com crentes que ainda têm aquela tendência de imaginar que tudo é maldição que veio do céu. E eu costumo dizer: será que não foi você mesmo que provocou tudo isso? Será que não saiu do seu próprio julgamento? Porque eu fico imaginando se Davi tivesse olhado para Natan e falado assim: olha Natan, você está me contando uma história, mas todo mundo sabe que toda história tem 2 versões. Às vezes tem até 3, a dele, a dela e a do juiz. Então eu preciso primeiro ouvir todas as pessoas envolvidas para depois tomar uma decisão. Se Davi tivesse feito isso, Deus teria agido com ele da mesma forma. Mas a sentença não saiu do céu, saiu da boca de Davi: pague esse homem quantas vezes? Pague esse homem 4 vezes pelo seu crime. Natan ergue o dedo de profeta e diz: és tu esse homem, ó rei. A Bíblia diz que Davi fecha os olhos, inclina a cabeça e diz: pequei. E quando ele diz pequei, ele sabia o que viria dali pela frente.